Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, surgiu um novo rei no Egito, que não tinha conhecido José, e disse ao seu povo: Olhai como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com prudência em relação a ele, para impedir que continue crescendo e, em caso de guerra, se una aos nossos inimigos, combata contra nós e acabe por sair do país. Estabeleceram inspetores de obras, para que o oprimissem com trabalhos penosos, e foi assim que ele construiu para o faraó as cidades entre postos Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais o oprimiam, tanto mais se multiplicava e crescia. Obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhes uma dura escravidão, e tornaram-lhes a vida amarga pelo pesado trabalho da preparação do barro e dos tijolos, com toda espécie de trabalhos dos campos e outros serviços que os levavam a fazer à força. O faraó deu esta ordem a todo o seu povo: lançai ao rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se num tribunal, onde um advogado defende um acusado com tanta paixão que, ao final do julgamento, os jurados estão divididos. Alguns ficam tocados pela verdade apresentada, outros se sentem desafiados e até mesmo ofendidos. Esta cena não é estranha à dinâmica do Evangelho. A verdade tem o poder de dividir tanto quanto de unir. É esta realidade profunda e desafiadora que Jesus nos apresenta em suas palavras de hoje. Na primeira leitura, somos transportados para um dos momentos mais sombrios da história do povo de Israel. Um novo faraó subiu ao poder no Egito, e com ele veio uma mudança dramática na sorte dos israelitas. Subiu ao poder no Egito um novo rei que não conhecia José, nos diz o texto. Que frase carregada de significado! José havia sido o salvador do Egito, o homem que salvou a nação da fome, que trouxe prosperidade e segurança. Mas agora, uma nova geração no poder escolheu esquecer a história, ignorar os benefícios que os israelitas haviam trazido. Como é fácil para as sociedades esquecerem. Como é conveniente para aqueles no poder reescrever a história quando isso serve aos seus interesses. O faraó olha para o povo de Israel e não vê contribuidores valiosos, não vê pessoas criadas à imagem de Deus. Em vez disso, ele vê uma ameaça. Eis que o povo dos israelitas tornou-se numeroso e mais forte do que nós. Que tragédia quando o crescimento e a prosperidade de outros são vistos como ameaça. O faraó não celebra o fato de que Deus abençoou o povo de Israel com crescimento e força. Em vez disso, ele permite que o medo e a paranoia dominem seu coração. E do medo nasce a opressão. Vamos, pois, usar de astúcia contra eles, diz o faraó. Notem bem esta palavra. Astúcia.
Não sabedoria, não justiça, mas astúcia. É a mesma palavra que a serpente usou no Éden. É a ferramenta do opressor, do tirano, daquele que busca controlar através da manipulação e da força. E assim começou um dos períodos mais cruéis da história bíblica. Os israelitas foram reduzidos à escravidão, forçados a trabalhar em condições desumanas, suas vidas amarguradas com duros trabalhos de barro e tijolos e toda espécie de trabalho do campo. Mas a crueldade não parou por aí. Quando a opressão física não foi suficiente para conter o crescimento do povo, o faraó recorreu ao genocídio. Todo menino que nascer, lançai-o no rio. Esta narrativa do Êxodo não é apenas história antiga, é um padrão que se repete ao longo da história humana. Sempre que a verdade ameaça o poder estabelecido, sempre que a justiça desafia a injustiça, sempre que a luz confronta as trevas, surge oposição. E muitas vezes, essa oposição é violenta. É neste contexto que devemos entender as palavras aparentemente duras de Jesus em nosso Evangelho. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Estas palavras podem nos chocar, especialmente quando pensamos em Jesus como o príncipe da paz. Mas Jesus não está defendendo a violência, ele está simplesmente reconhecendo uma realidade inevitável. O Evangelho, por sua própria natureza, é divisivo. Não porque seja inerentemente conflituoso, mas porque expõe a verdade, e a verdade sempre divide aqueles que a aceitam daqueles que a rejeitam. A mensagem de Jesus, de amor universal, de justiça para os oprimidos, de perdão para os pecadores, de esperança para os desesperados. Essa mensagem desafia as estruturas de poder, questiona os valores mundanos e convida a uma transformação radical. Quando Jesus diz que veio separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, ele não está celebrando a divisão familiar. Ele está reconhecendo que, às vezes, seguir a verdade pode nos colocar em conflito até mesmo com aqueles que mais amamos. A fé cristã autêntica exige escolhas que nem sempre são populares, mesmo dentro de nossas próprias famílias. Imaginem um jovem criado em uma família onde a honestidade não é valorizada, onde pequenas mentiras são aceitas como normais. Quando esse jovem encontra Cristo e decide viver em verdade absoluta, isso pode criar tensão familiar. Ou pensem em alguém que cresce em um ambiente onde o preconceito é comum, mas que, através do Evangelho, aprende a ver todos como irmãos e irmãs em Cristo. Essa transformação pode gerar conflito com familiares que resistem à mudança. Jesus continua: quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Estas palavras não são um chamado para desprezar nossa família, mas um lembrete de que nossa lealdade suprema deve ser a Deus e seus princípios. Quando há conflito entre a vontade de Deus e as expectativas familiares, devemos escolher Deus. Mas Jesus também oferece esperança. Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Esta é uma das verdades mais profundas do cristianismo. Quando entregamos nossa vida a Cristo, quando escolhemos seguir seus caminhos mesmo quando isso custa caro, não perdemos nossa vida, nós a encontramos. Descobrimos quem realmente somos, qual é nosso verdadeiro propósito. Meus queridos irmãos e irmãs, vivemos em um mundo que muitas vezes se assemelha ao Egito da época de Moisés. Há novos faraós em nosso tempo, sistemas, ideologias, culturas que se opõem aos valores do reino de Deus. Há forças que tentam oprimir a verdade, silenciar a justiça e marginalizar aqueles que ousam viver segundo os princípios de Cristo. Mas assim como Deus não abandonou seu povo no Egito, Ele não nos abandona hoje. Assim como Ele levantou Moisés para libertar os israelitas, Ele nos chama para ser agentes de libertação em nosso tempo. Não com espadas físicas, mas com as armas do Espírito: amor, verdade, justiça, compaixão. Quando Jesus fala sobre trazer espada, ele se refere à espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta espada corta através da mentira, divide a verdade do erro, separa a luz das trevas. E somos chamados a empunhar esta espada, não para ferir, mas para libertar. Isto significa que nossa caminhada cristã não será sempre fácil. Haverá momentos em que nossa fé nos colocará em conflito com as expectativas do mundo.
Haverá situações em que fazer o que é certo custará caro. Haverá ocasiões em que nossa lealdade a Cristo nos isolará até mesmo de pessoas queridas. Mas lembrem-se, não estamos sozinhos nesta jornada. Assim como Deus estava com os israelitas no Egito, mesmo em meio ao sofrimento, Ele está conosco. Assim como Ele transformou a opressão em libertação, Ele pode transformar nossos conflitos em vitórias. E lembrem-se também, a espada que Jesus trouxe não é apenas divisão, mas também cirurgia divina. Às vezes, Deus precisa cortar as amarras que nos prendem ao pecado, separar-nos de relacionamentos tóxicos, ou nos libertar de sistemas que nos oprimem. Esse processo pode ser doloroso, mas é necessário para nossa libertação e crescimento. Que possamos ter a coragem de empunhar a espada do Espírito com sabedoria e amor. Que sejamos fiéis à verdade, mesmo quando isso nos custa. Que sejamos agentes de justiça, mesmo quando enfrentamos oposição. Que sejamos portadores de esperança, mesmo em meio às trevas. E que, ao final de nossas vidas, possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que nossa fidelidade a Cristo seja um testemunho poderoso de que vale a pena perder nossa vida por Ele para verdadeiramente encontrá-la. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.